Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as importantíssimas informações. Muitos se encontram aprisionados nos hologramas da matriz de controle encarnacional da Terra. É muito importante o processo de despertar de cada alma para sua devida ascensão, partindo do princípio de não retorno ao processo encarnacional terrestre. Os mecanismos do apego, medo, culpa e do famoso karma os obrigam ao retorno corporal, dentro do confuso sistema kármico pela culpa, a voltar ao processo fisiológico terrestre e, consequentemente, ao sofrimento e à escravidão, que é o processo encarnacional, dentro do sistema socioeconômico e político, aplicado na Terra desde a época dos Anunnakis e seus rivais políticos. Quando se entra no ciclo encarnacional da Terra, empregamos, na verdade, um corpo clonado, desenvolvido pela engenharia genética conjunta dos extraterrestres que representam as distintas federações envolvidas no processo pós-batalha de Orion, e dos acordos políticos de extradição e exílio da comunidade galáctica, para 37 mundos em quarentena, sendo a Terra um desses 37 mundos, do quadrante de Orion, além dos outros setores que, ao todo, somariam mais de 235 planetas, similares à Terra, e outros astros, no âmbito da Via Láctea, no quadrante que foi envolvido pela Batalha de Orion, Pégaso, Perseu, Cassiopeia, Andrômeda, M45 e Sextante. Estes setores ou quadrantes, que tiveram os conflitos armados mais representativos, são os que fazem parte da rota encarnacional de diversas espécies humanoides, insectoides, reptilianas e anfíbias, acabaram por se digladiar na linha temporal em Orion, como ponto divisor do fluxo existencial dos diferentes impérios e federações, mais do que nos outros conflitos anteriores, e de menor representação. Após esses episódios, diversos planetas e asteroides foram colocados como colônias de quarentena, e bilhões de almas e consciências foram inseridas ali, para promover o processo de limpeza e higienização social das sociedades no processo do pós-batalha, e uma total e completa remodelação do modelo operacional social dessas federações. A questão resultante do processo de quarentena e exílio, ao se transferir bilhões de almas e consciências, era como distribuí-los e colocar todos eles em um processo de limitação total. E além disso, apagar a sua memória, para que não pudessem retornar à civilização estelar, sem antes uma avaliação realizada pelos responsáveis de cada planeta. Estes responsáveis acabaram se tornando a hierarquia espiritual e religiosa de cada um desses mundos em quarentena, e com isso, a seleção da ascensão passaria pelo crivo interesse deles, conforme o histórico desses prisioneiros no contexto galáctico, junto aos diferentes grupos de federações. Assim, para colocar essas almas imateriais e seu respectivo corpo astral dentro de uma estrutura biológica, era preciso criar um contexto religioso e cultural de aprisionamento que negasse permanentemente a existência de vida além desse mundo, como foi feito pelo catolicismo e outras doutrinas na Terra. O corpo criogênico ficaria por tempo indeterminado, ou não, no processo de congelamento tecnológico, e com isso, totalmente sob controle, e sem incomodar seus zeladores. Mas, como manter aprisionado o corpo astral superior, que possui, entre outras coisas, a capacidade de se projetar no espaço sideral? Então, criaram planetas com um campo de quarentena artificial, para montar uma interface genética com densidade maior, para manter esse corpo astral atrelado a um corpo denso, que não tivesse acesso às informações externas. Dessa forma, o processo consciencial já limitaria parte da capacidade de projeção do corpo astral superior, que estaria atrelado a um corpo astral inferior com maior densidade, gerando a dogmatização religiosa, através do medo. O corpo biológico, empregado em cada planeta, deveria conter um gradiente de densidade, compatível com o corpo astral planetário, para manter o corpo astral do corpo criogênico aprisionado pela densidade, e o corpo biológico,
limitado nas suas funções psíquicas, telepáticas e sensoriais. Para assim, poder interagir com programas de lobotomização cultural, nesses mundos, sendo a religião um dos mais poderosos mecanismos de aprisionamento e introdução de padrões de comportamento, impostos pelo medo, e pelos cultos ignorantes, através do medo, culpa e karma, para que essas almas nunca mais pudessem retomar a realidade estelar, de forma livre, mas somente pelo controle das hierarquias espirituais, ou estelares de cada planeta, e através da sua aprovação e seleção. Além do processo controlado de evolução tecnológica, que permitisse a essas sociedades, naturalmente, atingir o espaço, e com o tempo, ter acesso à sociedade estelar, com restrições. Assim, o corpo biológico humano da Terra é um clone, com a função que definimos nas federações de criogenia viva, ou seja, a alma é colocada dentro de um ciclo encarnacional sob vigilância, como numa prisão, enquanto a verdadeira consciência e corpo criogênico estelar é mantido preso dentro dos tubos de contenção criogênicos, conforme a pena criminal que lhe foi incutida. Dessa forma, a maioria dos humanos passa a desenvolver um processo encarnacional, como se fosse o início de sua evolução, e perde a sua identidade original, desenvolvendo um papel fictício dentro da matrix de controle de cada planeta de exílio. Dessa forma, esses bilhões de almas que continuam a chegar são colocadas dentro de ciclos repetitivos entre o umbral, baixo astral, médio astral e o plano físico, através do conceito reencarnacional. E assim, os poderosos, que sabem da verdade, dominam esses planetas, através do poder econômico e religioso, mantendo o poder e controle de todo o sistema, ao se aproveitar da ignorância mundial em seu favor, realizando assim os movimentos secretos. No caso da Terra, o objetivo é estabelecer uma nova ordem, com um novo modelo operacional da sociedade, realizando uma seleção racial e social da população mundial, de forma bem clara, como já podemos perceber no conturbado cenário político e racial que os humanos estão vivendo na Terra. E colocando a culpa somente nas sociedades muçulmanas, para esconder os verdadeiros mandantes, que são os governos ricos, que os sionistas já descrevem em seus livros secretos, há mais de 150 anos. A matriz de controle atua além da fisicalidade, pois envolve o plano astral intermediário e o astral superior. Dessa forma, toda a humanidade e todas as almas que são transferidas no fluxo temporal para a sociedade terrestre acabam sendo introduzidas nesse modelo de lobotomia consciencial e obrigadas a seguir as doutrinas religiosas e culturais, com base nos diferentes períodos da cultura terrestre, seja pela presença dos deuses, ou pelas instituições religiosas, que impõem, pelo medo, sua doutrina. Com isso, a condição de ascensão e libertação da matrix de controle na Terra são para aqueles que estão em busca da verdade, e não possuem dogmas, sem religiões, e sem conexões com as doutrinas sociais. São os verdadeiros excluídos dos padrões, ou paradigmas sociais da Terra. O processo encarnacional na Terra, e nos outros mundos de exílio, é basicamente colocar a alma dentro de um clone, de forma que fique aprisionado e sem consciência. Assim, o processo reencarnacional fica garantido entre o fluxo do plano físico material e do plano astral e umbralino, conforme o padrão de energia que este cidadão venha desenvolver dentro de sua jornada física. É necessário se libertar da prisão dos falsos valores do karma e da obrigatoriedade do processo encarnacional, como se fosse necessário para a evolução e transmutação do karma pelo sofrimento. Se avaliarmos o processo social, é impossível você se tornar um ser de amor, ético, quando até mesmo o governo é corrupto e movido pela escravização tributária de sua população. Isso não apenas no Brasil, mas em todos os países que usam o mesmo modelo econômico e tributário, onde se paga até cerca de 85% de tributos, sem que o povo perceba. Esse modelo deixa o padrão psíquico esgotado,
além da vampirização constante na frequência do umbral, por parte dos clones que lá residem, e possuem o vosso código genético, e através dos implantes, que sustentam como teias de aranha, o fluxo de informações dessa matriz de controle, sobre a humanidade. Assim, quando uma consciência retoma o processo encarnacional, ela fica, novamente, dentro desse mesmo fluxo, e reativa os contratos do passado, sem que aconteça a denominada evolução, que a levaria à ascensão, pois está aprisionada aos novos dogmas, de uma nova realidade física, astral ou umbralina, sob os dogmas holográficos de aprisionamento. Então, seguindo essa linha de raciocínio, o corpo físico é uma prisão, e com ele, os modelos de comportamento, religião e dogmas, que são inseridos de tempos em tempos, dividindo a opinião pública, para que o objetivo da ascensão seja deixado de lado, com base no modismo, que cada linha oferece como um milagre, seja na linha educacional, religiosa, dogmática, nutricional, esportiva etc., criando uma competição entre diferentes modelos, e com isso, alguém mantém o controle e foco sobre a sua vida, sem que você perceba que está dentro de um jogo, onde a única coisa que você não tem, é direito a ser livre do sistema. A maravilha do corpo biológico físico é, na verdade, o produto de uma superengenharia interestelar, de diversos grupos, que foi inventada pelos Voronandeks e pelos Leononadeks, há bilhões de anos, para formatar a realidade bariônica. Essas informações são para revelar uma parte do processo cósmico, onde vocês e suas mônadas acabaram fragmentados no processo encarnacional, abaixo do fluxo existencial de 9D, criando-se o conceito da fisicalidade e da dualidade dentro desses hologramas. A condição que cada consciência possui no universo, e a de ser, na verdade, uma co-criador, com a capacidade de gerar energia psíquica, ou melhor, psionicas. Todos são co-criadores, e com isso, a dualidade acabou se tornando uma lâmina de dois gumes, pois conforme o que era criado, pelos membros participantes desse enorme jogo cósmico de xadrez, no universo, alguns eram favorecidos, enquanto que os outros eram prejudicados, gerando o conceito de dualidade, entre o bem contra o mal, o que na verdade, é uma ilusão holográfica, empregada como meio de controle e poder, desequilibrando diversos setores do universo, e obrigando a supraconfederação a intervir no processo, para evitar uma batalha de ordem cósmica, que envolvesse os principais clusters internos de Nebadon, e o próprio conjunto de Laniakea, afetando as linhas das probabilidades, do tempo e espaço. O corpo biológico da Terra e, portanto, dos humanos, possui diversos marcadores genéticos, que são implantes, de cada uma das espécies que participaram no seu desenvolvimento. Por isso ocorre a constante investigação do processo psiônico da alma, dentro do metabolismo endócrino, nos seres humanos, motivo pelo qual os processos de abdução e estudos são rotineiros. Nunca pararam ou vão parar, como se espera, pois fazem parte do programa de observação e avaliação, entre o plano físico corporal e os demais planos de energia dos corpos sutis, em relação aos programas originais, instalados nesses corpos, nas almas e no corpo astral, quando de sua transferência para a Terra, há alguns milhares de anos, conforme sua origem estelar. A alma desenvolve um processo importante, de ligação entre o fluxo do córtex de consciência do corpo astral, e o eu sou, que é, na verdade, um fractal parcial de sua mônada, que pode ter várias origens, conforme o patamar onde foi criada, dentro do vasto e complexo plano imaterial, muito além da 30ª dimensão, como normalmente se descreve, no conceito místico. O corpo astral do corpo físico terrestre é um híbrido entre o corpo criogênico e o corpo astral superior dele, que foi combinado geneticamente com a matriz genética terrestre humana, para desenvolver um corpo astral misto, que gerasse o processo de aprisionamento encarnacional e, com isso, ficasse aprisionado, dentro das respectivas frequências da quarentena da Terra, impedindo que a consciência humana despertasse para a verdadeira e comprometedora realidade estelar,
e os verdadeiros motivos da quarentena na Terra, e de sua civilização. Com o tempo, os membros das diferentes federações, e do grupo específico das 22 delegações, desenvolveram, nos últimos 3,2 milhões de anos, inúmeros experimentos genéticos, em diferentes campos de engenharia genética e espiritual, para conseguirem obter o controle, e a capacidade de clonar a alma, para elevar a sua capacidade tecnológica, para poderem comprometer as tarefas dos membros da Ordem Lanonadek, Melchizedek, e demais estruturas organizacionais de Nebadon, dentro da quarentena imposta há mais de 10 bilhões de anos, de sua contagem de tempo. Dessa forma, a dualidade, e seus fluxos de incontáveis facetas, entre o plano harmônico e o desarmônico, acabou florescendo, e apresentou inúmeras configurações de evolução, e de sofrimento, para outros, onde os poderosos, que detêm o conhecimento, sustentam as chaves para a libertação, não apenas do processo encarnacional terrestre, mas também, do processo biológico, dentro das outras sociedades estelares até 6D, que possuem o entendimento do bem contra o mal, ou dualidade de poder, e não a busca pelo autoconhecimento, e harmonia interna. A Ordem Santa Esmeralda, e a Ordem Santa Ametista, são algumas das instituições da Supraconfederação, atuando nos bastidores, para realizar a reversão de muitos processos dessa matrix de controle, mas para isso, cada um, precisa iniciar seus procedimentos internos, de meditação com seu ancoramento, e romper com os contratos de aprisionamento, com as divindades dogmáticas, do passado. Essa ruptura é necessária, para romper os hologramas que os mantêm aprisionados, na rede mundial holográfica de sofrimento, culpa, medo e desespero, gerados pelas instituições políticas, no plano mundial. Uma mudança é urgente, porém pessoal. É algo que vocês não podem transferir nem para o seu ancoramento, pois cada um deve desenvolver seu próprio mecanismo de libertação, através de suas escolhas. Por isso, é urgente que vocês entendam a importância da libertação, através da revogação dos contratos reencarnacionais na Terra, por parte de todos os filhos estelares, adormecidos e perdidos na Terra, até mesmo porque, a maior parte dos motivos do aprisionamento, é sumariamente questionável. Houve abuso de poder e politicagem, na escolha de quem deveria ser, ou não exilado. Assim sendo, a quem vocês devem solicitar ajuda. Todos vocês, possuem conexão divina interna com a sua fonte, que reside na chamatrina, que deve ser desenvolvida nas meditações e exercícios, junto ao seu ancoramento. Dessa forma, foram dadas a todos vocês ferramentas de trabalho pessoal. Esse trabalho, não é de libertar o planeta Terra, como muitos acreditam, mas antes, se libertar das amarras e hologramas, que prendem ao processo terrestre, de forma kármica. Todos precisam desenvolver a capacidade sensorial e intuição, junto às hierarquias do comando da Supraconfederação, através do seu ancoramento, e da Ordem Santa Esmeralda, para estabelecer uma linha íntima de tarefas e desenvolvimento, de sua espiritualidade pessoal, que não tem nenhuma relação com a questão devocional ou religiosa, como as pessoas confundem. Ser espiritualizado, não significa ser religioso, mas antes, ser uma pessoa ligada com seu foco pessoal, sua intuição, e manifestações psíquicas, no campo da mediunidade, sem rótulos e conceitos devocionais. Vocês são, na verdade, cidadãos cósmicos, e não apenas terráqueos, em uma fraca e frágil linha de evolução questionável. Libertar-se do processo encarnacional, depende de cada um, através de sua fé, com a capacidade intuitiva e o desapego, que todos devem trabalhar, para poder optar pela ascensão, e retomar as suas funções junto ao comando estelar, seja dentro das federações ou além, junto com o Pai verdadeiro de vocês, sem o rótulo de submissão, que foi imposto a cada um, no processo terrestre, e nos outros mundos de exílio, implantado em bilhões de seres encarnados na Terra física, e no umbral. Tornem-se livres, de seu próprio medo e culpa, e com isso, as projeções serão cada vez mais intensas, e as recordações maiores,
dando a vocês plena sabedoria e entendimento, de que vocês já estão atuando no outro plano, como amparadores e auxiliares, no processo do despertar de outras pessoas, e no processo da Operação Resgate, através de seus professores do ancoramento, e do Comando Santa Esmeralda. Fiquem na luz do vosso coração e na harmonia de seu ser de luz. Fonte, Yas de Unversa. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para propagar as informações. Vitória da Luz.